Muito boa tarde a todas e a todos. Queremos agradecer naturalmente à Comunicação Social presente neste final de Secretariado Nacional, o último de 2019 da UGT, que hoje acabou de ter lugar. E dar nota que a vossa presença é tão mais estimulante porque serve para transmitir ao país aquilo que foi a reação da UGT, quer à proposta do Governo de Orçamento de Estado para 2020, quer à matéria que neste momento está em sede de apreciação e reflexão na concertação social no nosso país. Lembrar-se-ão, lembram-se os portugueses, que o seu Primeiro-Ministro entendeu colocar como prioridade, e prioridade para nós é uma prioridade, em primeiro lugar, a valorização dos salários no nosso país. Ora, é fundamental que percebamos que Portugal é dos países europeus onde os salários continuam a ter um peso na percentagem do PIB menor, onde tem naturalmente um salário mínimo nacional que começa a ser ameaçado pela sua ultrapassagem pela Eslováquia ou pela Eslovénia, e portanto estamos a ficar na cauda da Europa. Quando ouvimos do Primeiro-Ministro um compromisso em que os salários seriam a medida prioritária do seu governo, quando o Sr. Ministro da Economia se apresenta na concertação social em novembro para propor aos parceiros sociais um acordo sobre rendimentos, salários, inicialmente, e depois foi controvertido para competitividade, nós percebemos que poderia não ter bom resultado, porque discutir competitividade em Portugal é discutir baixos salários. E a verdade é que na última reunião da CPCS, no passado dia 9 de dezembro, houve uma inversão total da estratégia do Governo. Em vez de discutirmos salários, estamos a discutir benefícios para as empresas. Eu queria dizer de uma forma muito clara que a UGT não é contra o Governo querer, naturalmente, ir ao encontro das necessidades de quem cria investimento, de quem cria emprego. Agora, a UGT é a favor de que haja medidas equilibradas para os empresários e para os trabalhadores. E o que é que nós verificamos? Que a matéria salarial ficou para as calendas. Inclusivamente, propostas que fizemos ao Governo no sentido de atenuar o impacto fiscal na generalidade dos trabalhadores em Portugal, aquilo que se vai verificar é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que estava presente na reunião, atirou-nos que eventualmente mexidas no IRS só para 2022. Ou seja, para o final da legislatura. Ou seja, para pouco tempo antes das novas eleições legislativas. Ora, nós não estamos disponíveis para moedas de troca nesse sentido. A UGT representa trabalhadores, em Portugal não representa mais ninguém. E aquilo que neste momento verificamos é que em sede de concertação social se inverteu o ónus. Passou-se a bonificar os empresários, com medidas já integradas no Orçamento do Estado para 2020, e a pergunta que fazemos é que concertação social, ou que acordo de concertação social queremos nós discutir, se as matérias que podem dizer respeito aos empregadores já estão vertidas no Orçamento do Estado para 2020. Portanto, é uma concertação social cheia de coisa nenhuma. Ainda por cima, ao mesmo tempo, e de forma simultânea, o país é surpreendido com uma promessa do Governo em aumentar os seus funcionários públicos em 0,3%. Nós dissemos hoje e continuamos a dizer, valia mais terem dito 0. Não era tão ofensivo, porque 0,3 é dar uma esmola a um pobre. Nem os pobres, com o salário de 1.000 euros, aceitariam 0,3, porque diriam que quem estava a dar era forreta. Portanto, é um governo forreta, pouco ambicioso e, acima de tudo, que entendeu, desta forma, desvalorizar os trabalhadores portugueses. Desvaloriza os trabalhadores da administração pública, quando afinal acaba por contrariar as suas próprias teses e estratégias, de dizer que é mais e melhores serviços públicos, vai investir na saúde, vai criar um novo hospital na Madeira, tem um conjunto de compromissos para a área da educação, quer rever as carreiras, mas afinal os trabalhadores estão lá para quê? Os trabalhadores trabalham por conta do trem para receberem um salário, para darem o seu melhor. Então que serviços públicos é que nós vamos ver melhorados se os recursos humanos são os últimos da escala a poderem ter alguma melhoria nos seus rendimentos? Não é aceitável. E, portanto, uma governação que não se faz em favor das pessoas não é uma boa governação. Um governo de esquerda que entende relegar o social para o último plano e colocar o económico na prioridade absoluta das suas decisões e da sua estratégia governativa, não é um governo que governa a favor das pessoas. Não é um governo inclusivo. Não é um governo que valoriza o trabalho.
E, portanto, isto contraria em absoluto e de forma dramática aquilo que foram as promessas e as expectativas criadas ao país em relação à valorização do trabalho e dos trabalhadores. Tenho nesta mesa o secretário-geral da FESAP e o secretário-geral da FNE. Não pertence ao executivo da UGT, mas pela sua preponderância na opinião pública e, sobretudo, pelos trabalhadores que representam, entendi convidá-los para vir aqui. Para vir aqui dizer de sua justiça e aquilo que lhes vai na alma e daquilo que têm ouvido em todo o país, nas repartições públicas, nas câmaras municipais, nos centros de saúde, nos hospitais EPE, que hoje estão em greve, alguns deles, nos técnicos de diagnóstico e terapêutica, cuja representante máxima da UGT está atrás de mim, a secretária-geral adjunta, no setor público empresarial, onde está o Sérgio Monte. Então o Governo acha que apresenta uma métrica para a negociação coletiva para 2020, baseada em dois indicadores a que, somados inflação e produtividade, vai dar 2,7 em 2020, 2,9 em 2021 e 2022 e 3,2 em 2023. Qual é o patrão que vai cumprir com este referencial se o patrão-Estado dá 0,3? É uma destruição da negociação coletiva. É aniquilar aquilo que serve a concertação social. E se alguém pensa que isto não vai ter reflexos no privado, está enganado. Porque até hoje, em 40 e tal anos de democracia, sempre foram os referenciais da administração pública que serviram a negociação coletiva do setor privado. E pela primeira vez vimos uma inversão destes anos. Pela primeira vez vemos um esvaziamento do fator trabalho num governo do Partido Socialista. A UGT não é uma força de bloqueio, nunca foi. Até é acusada aí pelos mentideros da política e da vida sindical portuguesa de estar sempre disponível para acordos e compromissos na concertação social. Bem, desta vez não estamos. A não ser que o Governo arrepie caminho e, efetivamente, e de alguma forma, possa cumprir as palavras do Presidente do PS há dias, quando veio dizer que poderá haver margem de manobra. Mas não há margem de manobra. Então o Estado português vai de novo injetar 600 milhões de euros no novo banco, até cumprir os 3,89 mil milhões do Fundo de Resolução. E só dá 70 milhões para os aumentos da função pública. E quanto é que representa 0,2% em relação ao superávit que pela primeira vez de forma histórica vai apresentar? O problema não é a questão histórica. O problema da questão histórica é que o superávit para Portugal não se traduz numa benfeitoria para os trabalhadores. E esse é que é o drama. No fundo, continuamos com a política da Troika. Continuamos com a política da austeridade, de contenção de custos. Não se pode aumentar os funcionários públicos, porque eles não podem ser despedidos, porque não fazem nada, porque estão nas repartições públicas a coçar as cadeiras. É este o anátema e o estigma que se criou sobre a administração pública e sobre o setor público empresarial. Ora, na UGT, nós entendemos que a solidariedade é um valor intrínseco. E, portanto, apoiaremos todas as decisões que os nossos sindicatos entenderem tomar. Hoje foram assumidas algumas em sede de Secretariado Nacional, que eu não quero transmitir, mas que transmitirá o meu colega José Abrão. Ouvimos intervenções dramáticas pela incapacidade que os sindicatos têm de dizer aos trabalhadores: não conseguimos defendê-los porque o nosso governo não permite que isso aconteça. E quando um sindicato, uma organização sindical, se vê de pés e mãos atados por um governo à esquerda, como é que nós conseguimos passar esta mensagem ao país? E já agora, aqueles que tanto defendem os trabalhadores e o povo, onde é que estão? Onde é que estão? Estão a negociar no Parlamento? Nós não negociamos no Parlamento. E daí que no próximo dia 26 tenhamos uma reunião, uma audiência com Sua Excelência o Presidente da República para apresentarmos as nossas lástimas. Teremos reuniões, já temos reuniões pedidas com os partidos políticos, todos eles com assento parlamentar na Assembleia da República, e foram pedidas tão depressa quanto possível, para precisamente ainda podermos criar pressão no Governo para que o Governo caia em si e diga ao professor Mário Centeno, Ministro das Finanças, que o mais importante não é o seu cargo no Eurogrupo. O mais importante são as consequências das suas atitudes e de um orçamento de contenção que prejudica gravemente os trabalhadores portugueses. Não lhe dá esperanças e não é assim que se valorizam os jovens, não é assim que se vão pedir às novas gerações para não emigrarem, não é assim que aquelas que emigraram vão voltar a Portugal, não é assim que se valorizam as pessoas, não é assim que se identifica o trabalho. E hoje a UGT está e estará contra este tipo de políticas que põem o trabalho em segundo plano ou em plano nenhum, a favor de tudo o que é apresentação à Europa
de respeitabilidade, de reputação, mas à custa de quantos sacrifícios. Estamos cansados e é tempo de dizer basta.